Hoje nós vamos conversar com o delegado Matheus Laiola, não confundir com Loyola, né? Porque todo mundo chama Loyola, vocês Sim. chamam Laiola. Ou Laiola com Y, sempre erram. Ah, sempre erram. O difícil é falar o correto. L-A-I-O-L-A, né? Sim. Delegado de Proteção ao Meio Ambiente, e ele esteve em Londrina para participar de um evento para falar um pouquinho sobre as novas leis de proteção aos animais, proteção contra maus tratos a animais, e também dar um apoio, né, para o pessoal que trabalha nessa área de proteção aqui em Londrina. É isso, delegado? Sim, isso mesmo. Nós estivemos... Não vou te chamar de delegado, não, viu? Eu vou chamar só de Matheus. De Matheus, tá bom. Eu, inclusive, nas minhas peças, tudo, nunca coloquei doutor. A gente estava conversando em off aqui, né? Cara, não gosto. Ou se colocar intimação, doutor Matheus, tire e coloca só Matheus Araújo, Laiola e tal. Acho muito melhor, até porque não tenho doutorado, então não fico com essa juridiquez, né? Mas a gente esteve num evento na sexta-feira no OAB. Então, o objetivo nosso é trazer os conhecimentos e as boas práticas de Curitiba para cá e também pegar as boas práticas daqui e levar para lá, né? Então, trocar informação, expor para a população, para os simpatizantes, os protetores, as ONGs ali, o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado, né? E capacitar esse pessoal, dizer, ó, a gente faz assim, 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 então a gente sugere... e assim, é uma rotina muito pesada, né, por parte de quem trabalha na proteção animal. Por quê? Porque a ajuda é muito pouco do poder público. Então o poder público dá conta lá de 5% dos problemas de proteção animal, talvez nem isso, e 95% acaba ficando com a sociedade civil organizada, com ONG protetor, que muitas vezes tira da boca para dar para o animal, né? Então é muito difícil, e a gente veio aqui para tentar ficar menos pior, ou deixar menos pior. Está havendo, né? uma conscientização maior em relação aos animais, principalmente os animais domésticos? Ah, sim, né? Acredito que de 30, 40 anos para cá, com certeza houve uma evolução, e é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta, né? Então, assim, e além da conscientização maior da população, a gente vê que a parte legislativa vem acompanhando, ainda que de maneira mais lenta, né? Geralmente a sociedade evolui e a legislação vem depois, né? Então, assim, não consegue acompanhar em tempo real. Mas a gente vê que a legislação hoje é muito melhor do que de 2 anos atrás, do que de 3 anos atrás, entendeu? Sim. Então, acredito que hoje esteja menos pior do que há algum tempo. O que mudou exatamente nas leis de proteção animal do que era para o que estamos agora? Nós temos uma lei que acredito que daqui 50, 100 anos a gente vai estar falando, provavelmente não nós aqui na Terra, né? Mas não vai ser 50, no meu mandato. Eu acho que eu sim, eu espero, mas 50, aí não. Não vou dar conta, não. A gente tem uma lei chamada Lei Sanção, que ela é do segundo semestre de 2020 e resolveu um grande problema nosso na parte policial ali, porque o que era? A gente pegava uma pessoa maltratando um cachorro, a gente dava uma voz de prisão ali, levava para a delegacia, assinava um termo para comparecer numa audiência e era liberado. Depois de 5 minutos ele matava um cachorro ali, assinava um termo e era liberado. Então assim, era uma impunidade total. Aí veio essa lei sanção porque era um cachorro que chamava Sansão em Minas Gerais e ele teve as pernas arrancadas por golpes de facão, e aí a população se mobilizou e veio essa lei dizendo o seguinte, ó, maus tratos contra cão e gato agora, se pegar em flagrante, vai ser recolhido para o sistema penitenciário. Sim. Então hoje, que 90%, 80% das nossas ações acaba tendo como vítima cão e gato, a gente dá a voz de prisão para a pessoa, faz a papelada, manda para o sistema penitenciário, para a cadeia, e aí o juiz que decide se ele vai ficar preso ou não. Antigamente, era na delegacia dele, saía pela porta de saída ali dando risada, né? Então, essa legislação que prevê cadeia para maus tratos para cão e gato é uma inovação, é uma legislação excelente, só que a gente precisa de outras ainda, né? Porque muitas vezes o que acontece, essa pessoa que matou, por exemplo, 50 animais, ali foi presa, acaba sendo solta horas depois pelo Poder Judiciário ou dias depois, porque tem aquela questão também de tornozeleira eletrônica, responder em liberdade, fiança. Então, a Lei Sanção foi o primeiro, é uma lei muito importante, mas
A gente precisa de outras legislações ali para melhorar essa proteção animal. Mas, como diz o ditado, a escada começa por baixo, né? Sim, então, sim. que bom que tem ela, a gente espera outras explica também. um pouquinho o que configura maus tratos. Que, por exemplo, né, vamos pegar desde sempre. As pessoas, às vezes, amarravam o animal numa corrente, deixava lá o dia inteiro amarrado, soltava um pouquinho à noite, às vezes nem soltava. Há pessoas que tinham animais e nunca alimentavam. O que se configura exatamente no entendimento da lei o maus tratos ao animal? Maus tratos é você imprimir ao animal um sofrimento intenso, físico ou psíquico. Só que a gente tem que analisar cada caso em concreto. Óbvio que você dar um tiro no animal, você envenenar o animal, é fácil de caracterizar maus tratos. Extremo, né? Mas e o animal que vive numa corrente ali, numa corrente de 2, 3 metros, e a gente chega lá na zona rural, esse animal vive há 5 anos naquela corrente e o senhor nunca foi informado de que não pode viver numa corrente, porque ele é daquela época das antigas, que podia tudo, né? Então a gente vai chegar lá e vai prender essa pessoa? Não. Na prática, como que acontece? A gente chega no local, quando nós não temos aquele maus tratos intenso ali, como por exemplo o tiro, a agressão ali, o envenenamento, a gente, como nós não conseguimos entrar na cabeça da pessoa para saber se ela tem a intenção de maltratar, a gente deixa uma orientação e fala, senhor, não é mais da época da década de 80, 70, o senhor tem aqui 2 dias, 5 dias para tirar o animal dessa corrente, ou então coloca numa árvore aqui, outra aqui, aqueles arame liso, e deixa o animal ter uma liberdade de locomoção que muitas vezes é maior do que onde a gente mora, né? Então às vezes pegar uma árvore aqui, outra ali, 20 metros, e o cão fica correndo, né? E aí a gente dá essa orientação, deixa um papel ali e volta para ver se ele cumpriu. Sim. 90% das vezes acaba cumprindo, então a gente vê que a pessoa precisava dessa orientação. Tem uns que pagam para ver. Sim. E aí vão preso. Sim. Entendeu? Então a gente tem que analisar cada situação em concreto, a questão da alimentação, a questão, mas por que não levou no veterinário? Às vezes a pessoa não tem o que comer, né? Então como que a gente vai chegar lá e vai criminalizar a miséria? Sim. É muito difícil, e a gente vive uma situação muito complicada financeiramente no país, vou te dar um exemplo. A gente teve uma cachorrinha, viveu com a gente uns 14 anos. A partir do 3º ano, a gente descobriu que ela tinha epilepsia. Ela tomava Gardenal 2 vezes por dia. Foram mais de 10 anos, 2 vezes por dia, tendo que dar o Gardenal. E aí você tem que viajar. A gente tinha que arrumar pessoas para ir em casa, para naqueles horários dar o Gardenal, porque senão ela tinha convulsão e era um problema muito sério. E mesmo com tudo isso, ela acabou vivendo um monte, porque era vira-lata, né? Viveu muito pelo tipo de cachorro que era, né? E com os problemas de saúde que era. Mas assim, mudando um pouquinho Mas, desculpe interromper, claro, senhor. E se vocês têm condição de fazer isso? E aquela pessoa que vive na extrema miséria? Exato. E aí a gente chega lá e vê, mas o animal está tendo uma convulsão ali. Aí ele fala, gente, mas eu não tenho dinheiro. Mas por que não levou no veterinário? Porque, por exemplo, quando a gente levou a primeira vez para o veterinário, porque ela teve uma convulsão, a gente não sabia o que era, a gente imaginou que ela tivesse sido envenenada. E depois foi para o veterinário, de madrugada, aquela correria, porque o cachorro começou a passar muito mal. E aí nós descobrimos, né, ela falou assim, ela não foi envenenada, ela tem epilepsia. E aí nós iniciamos o tratamento. Mas é bem isso, né? Se você não tem pelo menos uma oportunidade de resolver, acaba você criando um novo problema, inclusive para o animal, né? E na rede social, o que a gente percebe? Se a gente postar um animal numa corrente, pode ser uma corrente de 3, 4, 5 metros, e deixar a pergunta, é maus tratos? 99% vai falar, é maus tratos, tem que resgatar o animal e colocar a cabeça do tutor na bandeja ali. É assim que funciona. Sim. E aí a gente chega e fala, não, a gente não resgatou, a gente deu um prazo. Aí começa a crítica. Que absurdo, nenhum animal merece viver desse jeito. Mas a gente tem que analisar todo o contexto. Exato. Não é só pegar a letra fria da lei e ir lá e aplicá-la, né? A gente tem que saber se a pessoa tinha conhecimento, se a pessoa tem condição. Aí as pessoas falam, mas não tem condição, não pega o animal. Até concordo. Mas muitas vezes é o único
é a única companhia que a pessoa tem ali. Exato. Entendeu? E a pessoa vive numa extrema miséria ali, então a gente tem que ter esse bom senso sempre, né? Sim. E a gente está falando muito de cachorro, gato, etc. Mas e outros animais, por exemplo? Passarinho, que a gente vê muito em gaiola, tem que ter algum cuidado especial? A legislação também protege? Sim. Tem passarinhos que precisam ter autorização ambiental, né? Então, se você quiser ter, por exemplo, um pintacilgo, um papagaio, vamos falar do papagaio, né? Que é o animal mais contrabandeado do país. Por quê? Porque é aquele animal que tem aquela mística de que ele alegra a família, que no jantar ele começa a cantar o hino do Brasil, a xingar as pessoas, tal, e deixa a família alegre, né? Para você ter um animal desse, você tem que ter um animal legalizado. Você vai comprar de um criador ou de um estabelecimento autorizado pelo IBAMA. Então, tem a possibilidade de você ter um animal silvestre em casa, uma cobra, por exemplo, uma tartaruga, um papagaio, uma arara, mas desde que seja legalizado. Só que o brasileiro, infelizmente, muitas vezes, na maioria das vezes, prefere pagar 10% do valor do animal que seria um animal legalizado e compra lá pelos mercados. Enfim, esses sites da pessoa que veio da região do norte, ali do centro, que veio com vários animais ali de maneira clandestina, né, e acaba fomentando o tráfico ilegal de animais silvestres, né? Então a gente tem essa realidade, sim. Se a pessoa quiser comprar um animal silvestre, que compre legalizado, porque senão pode acontecer, como a gente já fez, de retirar o animal depois de 10 anos. A gente chega lá tal, a gente viu a gente resgatou há algum tempo uma cobra, uma piton, com 6 metros. 6 metros. Ela começou a descer do guarda-roupa, foi um desespero geral dos policiais, e comprou de maneira ilegal. E a gente retirou esse animal, não está mais condutor. Ele considerava a cobra como se fosse uma filha, começou a beijar a cabeça da cobra, uma cena estranha. Bem estranho. Imagina uma cobra com mais de 50 quilos, né? Então, assim, se a pessoa quiser ter um animal silvestre, que seja legalizado, senão corre o risco de perder lá na frente. Se a pessoa ela vê ou imagina que o animal está tendo maus tratos, como é que ela faz para fazer a denúncia e para quem que ela deve recorrer? Eu não conheço ninguém que não tenha hoje, um adulto que não tenha hoje um celular com câmera, né? Sim. Então, está vendo a situação de maus tratos ali, faça imagens, foto, vídeo, converse com os vizinhos. Às vezes, se sentir um pouquinho protegida, vai saber, toca a campainha ali, porque às vezes, quantas dezenas de situações a gente chegou no local, é um idoso, o animal em pele e osso, mas é um cachorrinho que tem 17 anos, que está no finalzinho da vida, né? E talvez se a pessoa tivesse tocado o interfone ali, batido palma, ele fala, ele já está no final da vida, e no final da vida a gente sabe como que é. Com 90, com 100 anos, né? A gente vai estar só a carcaça ali, né? Então a pessoa pode fazer isso, colher as informações, aí dá para ligar Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Ministério Público, para todo esse pessoal. Agora, para fazer a denúncia de uma outra maneira também, aqui no estado do Paraná, pode estar em qualquer município, pode estar aqui em Londrina, em Cambé, em Realeza, em Curitiba, né? Tem o telefone 81, que é o Disque Denúncia, vai ter um atendente lá em São Paulo que vai transcrever o que a pessoa fala e vai mandar para as unidades locais. Melhor que o telefone, tem o site, 181.pr.gov.br. Por que melhor? Porque você consegue colocar foto e vídeo. E a imagem vale muito, né? Então, uma vez muito melhor do que um depoimento de 10, 20 folhas, laudas ali. Então, você consegue colocar isso na denúncia e você recebe um número de protocolo para saber o andamento disso, né? Então, 181 para nós acaba sendo muito importante. E, para fazer, é muito importante isso. Algumas semanas a Polícia Civil disponibilizou a possibilidade de fazer o boletim de ocorrência online de maus tratos. Então, ao invés da pessoa sair do conforto da sua casa e ir para a delegacia para denunciar maus tratos, pega no telefone, do notebook, do computador de mesa e tal, consegue fazer muito mais fácil, né? Bacana. Matheus, muito obrigado. Bom, antes de encerrar, é muito importante também dar um apoio para essas ONGs aí, né, que acabam se responsabilizando por atender principalmente animais abandonados, né? Sim, então assim, o problema do caos hoje dos animais em situação de rua não é só um problema do poder público, é da sociedade, porque aquele animal que está na rua foi abandonado, ou se não foi ele, foi o paizinho e a mãezinha ali e tal, então é fruto de abandono.
e a sociedade que tem que se mobilizar também para tentar ajudar. Porque se for para deixar tudo no poder público, a gente sabe que não dá conta, né? Então, hoje, como que dá para fazer, gente? Hoje tem a rede social, né? As redes sociais, né? Entendeu? Então, assim, e tem o Pix ali, ajuda com R$1 a ONG que você conhece, o protetor que você conhece, ou quem está assistindo a gente aqui, provavelmente na esquina da residência, do trabalho, tem um cachorrinho abandonado ali. Sim. Coloca um potinho de água, coloca um pouquinho de ração ali, a gente anda com ração no carro e sai distribuindo, compartilha as publicações das ONGs e dos protetores para chegar para mais contas, para as pessoas ajudarem, disponibilize uma vez por semana, uma vez por mês, a cada 15 dias, um sábado, um domingo, para ir até essa ONG protetora e ajudar. Né? Ajudar no evento de adoção, ajudar a dar banho nos cachorros. Então existem diversas maneiras de fazer isso, né? E não necessariamente você tem que gastar lá 100, 200, 500 reais no mês, né? Às vezes só com o teu tempo ali. Sim, é verdade. Né? Você consegue fazer isso. Tá bom, delegado, muito obrigado. Valeu. Um prazer conversar. E se você puder colaborar, colabore, porque é muito importante. Sim, obrigado pelo convite aí. Até a próxima. Valeu.